Graça e paz, queridos. Bom dia. Deus é bom, diga comigo, Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. Você está pronto para hoje? Para tudo que Deus tem para a sua vida? Se você estiver pronto para tudo que Deus tem para a sua vida, diga assim: esta é a palavra de Deus. Ela é as instruções, sabedoria e revelações do Espírito para a minha vida. Eu creio que o que Deus diz que eu sou é exatamente assim. Eu creio que o que Deus diz que eu posso, realmente eu posso. E eu creio que o que Deus diz que eu sou, realmente eu sou. Amém? Diga, eu me vejo no lugar aonde Deus quer que eu esteja. Eu me vejo no centro da sua perfeita vontade para a minha vida, ministério, casamento, vida social, principalmente no reino de Deus, no que se diz respeito ao que eu devo fazer no reino. Amém? Diga glória a Deus. Diga para o seu vizinho, você está mais bonito hoje do que ontem. Porque certamente você cresceu espiritualmente. Pode sentar no seu lugar. De manhã a gente fica meio que desconectado, sem muita noção das coisas, mas graças a Deus que Deus nos dá o norte da vida, amém? Então, esse evento nasceu no coração de Deus, Gênesis. Há muito tempo que eu queria fazer um evento como esse, um evento que ele é propício para o mês de janeiro, que é início, né, o começo, e nós podemos começar bem. Você pode começar muito melhor do que você já começou em qualquer ano da sua vida. Se você atentar para algumas instruções que você vai receber nesse momento, algumas coisas, é claro, que você vai dar continuidade e outras que vão ser gênesis na sua vida. Estão comigo? Então, estamos iniciando o ano de 2021 e nós podemos determinar como é que ele vai ser. Podemos dizer como o nosso ano vai ser. Não é o ano que diz como vai ser. Não é o dia que diz como vai ser. Eu digo como a coisa deve acontecer. Porque Deus nos deu essa autoridade. Estão comigo? Diga amém. Está mesmo? Glória a Deus. Então a palavra Gênesis significa origem, formação, organização das coisas. E essa palavra traz a ideia de surgimento de alguma coisa vai nascer, vai surgir, vai acontecer no Gênesis. E o Gênesis da sua vida precisa acontecer coisas, surgir coisas, nascer coisas. Gênesis é a origem de todas as coisas. A Gênesis da Bíblia, Gênesis bíblica, Gênesis de Deus, é o que faz com que algo aconteça, é a causa, é a razão das coisas. Portanto, é um ponto de partida das coordenadas da nossa vida. Estão comigo? Então, a Gênesis apresenta as geométricas da vida, ou seja, apresenta a exatidão e a precisão de todas as coisas que foram feitas com um propósito bem definido. O sol foi feito para iluminar o dia, a lua foi feita para iluminar a noite. E Deus achou que estava pouca iluminação na noite e Ele colocou os astros para iluminar a noite também, tudo isso em torno da terra. Você não pode compreender a Gênesis sem primeiro olhar para o livro dos começos, que é exatamente a Gênesis, e é de propósito essa ideia, porque eu vejo muita gente começar o ano
como se ele ainda estivesse no ano anterior, e alguns ainda estão vivendo o ano de 2017, alguns 2010, alguns estão lá em 2008, talvez alguns estejam lá em o ano de 2000 ou 1990 em alguma coisa, porque ele nunca saiu daquele lugar, ele parou naquele canto e nunca mais saiu daquele lugar, porque ele encheu o coração de ódio, de ressentimento, alguma coisa fez você parar e você simplesmente ficou naquele ano, ele tem se estendido até o dia de hoje, as coisas passam e você continua lá. E hoje é o dia da sua libertação, hoje é o dia de você soltar essas coisas e começar a caminhar para frente, porque nós não estamos mais em 1999, nem em 98, nem no dia que você nasceu. Nós estamos agora em 2021, as coisas evoluíram, as coisas estão acontecendo. A ideia a respeito da palavra de Deus também evoluiu, porque as pessoas conheciam as coisas a respeito da Bíblia em parte. Agora nós conhecemos um pouco mais, temos um pouco mais de liberdade. É claro que ainda vão acontecer, como disse o irmão Reagan, um homem que teve uma grande revelação da palavra de Deus. Ele disse que ainda aconteceriam pessoas que iam trazer revelações ainda mais profundas a respeito de coisas que ele começou a dizer. Estão comigo? Então, cada dia que você está em contato com a pessoa do Espírito Santo, você vai entender muito melhor o que é o propósito da vida, o propósito de Deus para a sua vida pessoal. Isso é muito pessoal. Amém? A gente começa a tratar pessoalmente. Quando Deus ele fez o homem, ele não fez uma nação inteira. Ele fez uma pessoa, trazendo a ideia de que cada pessoa é preciso tomar conta de si mesmo, ter a sua ideia de vida e também saber como você se comportar. Porque se todos nós focarmos naquilo que Deus nos mandou fazer, vai haver um encontro que chama-se Corpo de Cristo, porque todas as pessoas têm uma função bem definida e distinta para que essas coisas aconteçam. Jamais você entrando no seu propósito correto, você vai atrapalhar nenhuma pessoa. Ao contrário, você só soma com as outras pessoas. Então você tem que encontrar, porque a maioria das pessoas vivem para olhar para a vida dos outros e esquece de olhar para a sua vida. Quando você começa a olhar para a sua vida, entender o que realmente você foi chamado para ser e para fazer, porque Deus, se Ele fez o sol com um propósito, a lua, as estrelas com um propósito, os animais, cada um tem um propósito, a terra tem um propósito, as sementes têm um propósito. Então não imagina que você pessoalmente não tem um propósito de existência, porque não existe nenhuma pessoa igual no mundo. Aproximadamente mais de 80 bilhões de pessoas já passaram por esse planeta. Temos hoje nem 10% das pessoas que já passaram por esse planeta e nenhuma das pessoas são registradas iguais. Todas elas são diferentes. Primeiro porque Deus é hiper, mega e tudo que pode ser para cima de inteligente e sábio, Ele tem condição de fazer isso. Normalmente faz parte da natureza de Deus ser sábio. Então, se acontecer o dobro da população, vai nascer o dobro de pessoas diferentes umas das outras e o dobro das pessoas com propósitos também diferentes. Estão comigo? Então, se você não cumprir o seu propósito, você morreu com ele. Outra pessoa não vai cumprir o que você poderia fazer. Alguém pode até fazer uma coisa semelhante ao que você está fazendo, mas do jeito dele. Estão comigo? Porque cada um de nós temos uma forma de fazer e também algo que nós poderíamos chegar. Quantas pessoas você conhece, como, por exemplo, aquele cara que descobriu o Bill Gates, né, e o outro, como é o nome dele? Steve Jobs. Até hoje, o que eles, agora na nossa época, o que eles fizeram está funcionando. Cara como Thomas Edison, que descobriu a luz, ele foi o único, né? Não teve nem outra pessoa que fez isso. Ele descobriu a luz, outro, Santos Dumont disse que foi os irmãos lá dos Estados Unidos, mas a gente crê que foi Santos Dumont, porque ele é o original mesmo. Então ele fez isso, uma obra única. Foi o único propósito da vida dele, foi criar um avião. E ele morreu conhecido como o cara que criou o avião. Se você morresse hoje, você ficaria conhecido como o cara mais chato, mais encrenqueiro, aquela pessoa que fez a família se dividir, ou aquela pessoa que realmente fez alguma coisa que deixou notável para que as outras pessoas possam olhar para você e até mesmo chegar lá
no túmulo do seu corpo, porque você não vai estar lá, é claro, e dizer assim, rapaz, esse cara fez uma coisa notável. Alguém vai falar sobre o que da sua vida? Como vai ficar a sua memória depois que você sair dessa terra? Então é uma coisa que nós precisamos entender e começar a caminhar com essa luz. Eu nasci para fazer alguma coisa, Senhor, me mostra exatamente o propósito pelo qual eu nasci, para que eu não fique vagueando, rodeando, sem chegar em lugar nenhum, como tem milhares de cristãos desse jeito. Estão rodeando sem chegar em lugar nenhum. Isso aconteceu como também exemplo, porque a Bíblia é exemplo de coisas que nós precisamos fazer, e a Bíblia também é exemplo de coisas que nós jamais deveríamos fazer. Estão comigo? Tem coisas na Bíblia que você não deve fazer de jeito nenhum. Alô? A Bíblia fala sobre o exemplo da desobediência do povo no Egito. Então nós não devemos cair nessa desobediência ou nesse exemplo que fez com que eles rodeassem a terra, andassem em giro sem chegar em lugar nenhum durante 40 longos anos, sem produtividade, sem crescimento, apenas sobrevivência. E se alguém disse para você que você nasceu aqui para sobreviver, ele mentiu para você. Você não é um sobrevivente, você é um criador. Alô? Então vamos ver aqui algumas coisas salteadas no livro de Gênesis. Então Gênesis é o local onde se nasce, a primeira causa determinante, amém? Então eu nasci com propósito, existe algo que está determinado, que foi determinado para a minha vida pessoal. E Gênesis é a narrativa da origem de tudo que Deus fez. A palavra criar, né, que foi o que Deus fez em hebraico, quer dizer fazer, manufaturar, realizar, fabricar, trabalhar ou produzir. Então a primeira coisa que você tem que entender é que você foi feito para fazer, manufaturar, realizar, fabricar, trabalhar e produzir. Então esse é um propósito básico para toda a criação. Quando nós não estamos fazendo isso, existe alguma coisa na sua vida que não está conectado corretamente. Estão entendendo isso? Amém? Estamos no início do ano, temos que imaginar e escrever como ele será, como você quer que seja o seu ano. Você deve pegar uma caneta e um papel, a primeira coisa que você deve fazer é sentar e dizer assim, o que é que eu quero nesse primeiro trimestre do ano? Você pode dividir por 4 e falar o que vai acontecer nos 4 trimestres. O primeiro vai acontecer isso, o segundo vai acontecer isso, o terceiro vai acontecer isso, e no último vai acontecer isso, e você fazer uma programação das ideias, planejamentos que você quer causar para fazer a diferença neste ano de 2021. Estão comigo? Isso você não faz simplesmente com uma ideia vaga. É importante que você tenha um tempo de oração diante de Deus, para que debaixo de oração as instruções comecem a chegar, para você não ficar como alguém que está atirando ao alvo, quem está atirando, dando tiro no alvo, né? Acertei, errei. Não tem essa coisa de acertar e errar. Você tem que entender qual é o alvo e perseguir aquele alvo até que alcance, até que aconteça. A primeira instrução que Deus te dá é essa que você tem que seguir. Estou parando um pouquinho porque existem algumas frases que você precisa meditar para poder continuar. A primeira instrução que Deus te dá sobre a respeito de alguma coisa é essa que você tem que seguir. As distrações, elas acontecem exatamente para que você perca a primeira orientação que Deus te deu.
E quando você perde a primeira orientação que Deus te deu, você também se perde. E quando a pessoa se perde, passa o ano todo perdido. E termina o ano perdido. E algumas pessoas passam por várias fases perdido com relação aos anos. Por isso que tem pessoas que estão lá atrás. Então, coisas que fazem você perder o norte da sua vida são dificuldades que você não conseguiu romper. Coisas que você foi fazer e não deu certo. Palavras que foram ditas a seu respeito, que você travou com aquilo. Comparações que você fez com relação a outras pessoas e se diminuiu e até hoje está pequeno, porque você se comparou tanto a outro, porque toda vez que você vê a outra pessoa, você começa a se ver raquítico e nunca consegue crescer. Então tem muitos fatores que travam a nossa mente, trava o decorrer da nossa caminhada, e aquilo se chamam pensamentos dominantes. A Bíblia chama isso de sofisma. Estão comigo? Os estudiosos entendem como pensamentos dominantes. É uma boa ideia. São aqueles pensamentos que dominam a sua vida, ou que fazem com que você tenha uma certa identificação errada daquilo que realmente você é. Deus não criou uma pessoa para ser violenta. Quando havia violência na terra, Deus destruiu a terra. Então nós já podemos entender que a violência não é uma coisa boa. Porque Deus, ele condenou a violência e destruiu a terra, porque existia violência sobre a terra. Estão comigo? Então, se você lê a palavra do jeito que ela é, vão existir coisas que você vai deletar da sua vida automaticamente. Você já vai jogar fora porque aquilo não deve estar, não vai fazer sentido para o seu crescimento. E o que não faz sentido, o que não soma, divide. E o que divide faz com que você perca força. E o que faz com que você perca força faz com que você pare. O tempo passa e você fica. O relógio de 2020 não vai mais trabalhar porque já foi. Estamos em um novo relógio agora. É o relógio de 2021 e sabe, já é 10. O que aconteceu de novo na sua vida até hoje? Olha, eu estou vivendo cada dia desse ano como se fosse o ano todo. Estão comigo? Ele não vai terminar como foi o ano passado. Muito embora eu considero o ano de 2020 para mim que foi muito bom. Estão comigo? Eu estou falando minha vida pessoal. Não estou dizendo que com relação aos acontecimentos e conceitos naturais e humanos, eu estou falando da minha experiência em 2020, que você pode ter tido a sua. A minha experiência em 2020, eu cresci espiritualmente, eu fiquei mais crente, cheio do Espírito. Estão comigo? Tenho mais convicção da minha vida em Deus, porque eu orei mais do que o ano passado. Estão aqui? E com certeza houve grandes melhoras no meu rendimento por causa dessa associação com a palavra de Deus. Outros ficaram lá no mar da indecisão, coagidos, com medo, mas outros avançaram. Eu sou um daqueles que avançou. Estão comigo? Eu entendi a palavra de Deus, entendi que as regras da minha vida não são regras mundanas, são regras celestiais. Eu entendi que eu não vivo por causa do governo, do sistema, das epidemias. Eu entendi que eu vivo por causa da palavra, do poder e da ação do Espírito da minha vida. Eu vivo pela fé que eu tenho na palavra de Deus. Isso me faz andar, proceder e ter sucesso. Então, independe do que aconteça. Independe do que as pessoas falam. Estão comigo? Eu entendi isso. Eu creio nisso. Isso tem movido a minha vida e tem me deixado isento, livre e imune das causas malignas deste mundo. Estão aqui? A minha imunidade
não é por causa de uma vacina, a minha imunidade não é por causa de nenhum remédio, ou porque vai ficar bom ou ruim. A minha imunidade é por causa do poder do Espírito de Deus que opera no meu corpo. A palavra de Deus diz isso, eu acredito, e quando eu acredito nisso, e você deve fazer a mesma coisa, o que você acredita é o que funciona na sua vida. O que você não acredita é exatamente o que não funciona na sua vida. Tudo que você duvida não acontece. Mas aquilo que você acredita é o que vai funcionar com perfeição na sua vida. E eu decidi acreditar e estou aqui. Estão comigo? Aleluia. Então, como você quer que seja o seu ano de 2021? É uma pergunta que eu estou fazendo, que você pode responder para si mesmo, tanto você que está aqui, como você que está ouvindo essa mensagem. Aí eu não sei onde, espero que essa mensagem esteja chegando aí até os confins da terra. Pode ser que não chegue por mim, mas pode chegar por você. E pode ser que chegue por vias da internet. O que você planeja para esse ano? É uma pergunta. O que você está fazendo para o seu planejamento estar vivo e ativo? É outra pergunta. Amém, irmãos? Então eu tenho que saber qual é o meu planejamento, o que eu devo fazer para isso e o que faz com que ele esteja vivo e ativo. Porque ele pode morrer. A gente pode tirar, por exemplo, Deus deu uma visão para José. E aquilo ficou vivo dentro dele o tempo todo. E ninguém acreditava em José. Ninguém precisa acreditar em você, não. Eu quero dizer isso para você de novo. Ninguém precisa acreditar em você, não. Quem tem que acreditar é você, não é as pessoas, não. Por que as pessoas colocam a culpa nos outros pelo sonho que é seu? Por falta de conhecimento, por ser inocente, por ser criança. Porque se Deus dá um sonho para mim, por que eu quero que outra pessoa sonhe o meu sonho? Eu que tenho que sonhar. Agora, quando ele estiver bem aparente, outras pessoas vão se associar com você, acreditando, porque vai começar a haver sucesso na sua vida. Enquanto são apenas palavras, vai haver as críticas. Estão comigo? Vai haver aquela coisa, você não consegue isso não. Os irmãos de José falaram isso. Até o pai dele disse, você está dizendo que eu e sua mãe vai se dobrar diante de você? Porque ele teve o sonho que a lua e o sol também se dobravam diante dele. E Jacó, entendido dessas coisas aí, você está dizendo que eu e sua mãe vai se dobrar também? Nem o pai dele acreditou, nem a mãe. Mas quem é que precisava acreditar? Era o pai e a mãe? Eram os irmãos ou ele? Diga, o sonho é meu. Não é de outras pessoas. Então, se ninguém acreditar, fica tranquilo, sonha sozinho. Porque um dia, quando ele começar a se manifestar, aqueles que não acreditavam vão se associar com você. E existe um outro grupo que vai sempre te perseguir para que não dê certo. Fique pronto também para isso. Às vezes você vai ter que ir para a casa de Potifar para seu sonho continuar vivo. Talvez até chegar em uma situação crítica. Eu não estou dizendo que você deve ir para a cadeia, mas José precisou de ir para a cadeia, muito embora ele não estivesse preso, porque ele pegou as chaves da cadeia, então ele não estava preso. Ele era o homem mais livre daquela prisão. Eu creio que ele só entrava naquela cela para dormir. Porque durante o dia ele tinha atividades a ser feitas. Ele cuidava de todo mundo naquela cadeia. Então ele estava sempre mantendo
o sonho vivo. Porque quando você entende o seu propósito, você vai entender que você é um líder. Precisa liderar alguma coisa. Todos nós nascemos para liderar alguma coisa. Você começa liderando a sua própria vida. Depois vai se espalhar para liderar uma família. E dali em diante aquilo pode crescer. E você ter outras lideranças no seu caminho. Estão comigo? Então Deus plantou o homem no Oriente. Eu quero trazer isso para você. Gênesis. Gênesis capítulo 2. É engraçado que a Bíblia diz que Deus plantou o homem. Quando você planta uma coisa, você quer que aconteça o quê? Frutifique. Diga, eu fui plantado. Você não foi colocado, você foi plantado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 8. É por isso que esse evento se chama Gênesis. É entendendo a sua origem. Todas as coisas que são plantadas devem frutificar. É outra coisa que você precisa entender. Eu nasci para frutificar. Diga isso comigo. Eu nasci para frutificar. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Escuta. Essa palavra Oriente quer dizer lugar onde o sol nasce. E essa ideia traz a ideia de alguém que não vai se perder. Amém? Oriente é uma ideia de orientação. Você nasceu para ser orientado. Oriente traz a ideia de alguém que sabe o que fazer, porque entende a sua origem. Então Deus colocou cada um de nós, todas as coisas na Bíblia têm um propósito. Estão comigo? Então Ele nos colocou no Oriente, porque esse lugar é onde o sol nasce, é no leste, norte, sul, leste, oeste. Quando você pega uma bússola, ou se você não tem uma bússola, você pode fazer um risco no chão, e se for o meio-dia, eu acho que é até melhor. Você bota um palito lá no chão, no meio lá, faz uma roda, e quando o sol der uma curvazinha, ele vai apontar para o lugar onde é o leste. É isso, né? Norte. É o norte. É o norte. Isso? Acho que é o norte. Eu aprendi isso, mas eu estou... Mas a bússola existe para que as pessoas não se percam. Eu ia até trazer uma bússola hoje, que eu encontrei uma bússola. Sinela encontrou e eu encontrei o achado dela. Encontrei lá em cima do armário. Eu tinha comprado aquela bússola para colocar no carro, porque quando a gente vai para o mato e se você se perder por alguma razão ou em qualquer lugar, estrada, a bússola pode ser um bom orientador que você vai saber, ela sempre vai estar apontando lá para o norte. Então, você vai saber que o norte é para um lugar e o sul é para outro canto. Então, você tem mais ou menos a ideia de onde você deve ir. Então, o homem ele nasceu para ser orientado. Você deve ter a sua orientação. Se na sua origem Deus disse que você tem que ser orientado, até redundância isso. Se você está perdido hoje, você precisa pegar a bússola. E a nossa bússola é a palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmo 119, versículo 125. Bota aí, por favor.
105, isso. Está aí já? Por quê? 105. Lâmpada para os nossos pés é o quê? E luz para os meus. Então, quando eu estou perdido, eu tenho que voltar para onde? Para a palavra. Então, se você se perdeu em algum momento, volta para a palavra, volta para o primeiro amor, e a sua orientação vai começar a brilhar novamente. Vai começar a acontecer novamente. E para algumas pessoas vai começar de fato, porque nunca esteve lá na palavra para entendê-la, compreendê-la e colocar em prática. E nós precisamos deixar a palavra fazer a sua parte na nossa vida. E Gênesis, vamos dar uma voltada aqui, a gente volta já para Gênesis capítulo 2, temos muitas coisas para falar. Gênesis 1, 26, aqui está bem definido. Disse Deus, quando ele foi fazer o homem, essa é a sua origem, a minha, a nossa. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus nos fez a sua imagem de acordo com a sua semelhança. Amém? Então a imagem de Deus, Ele nos criou. Tenha Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Estão aqui? Então Deus nos deu domínio sobre não só os animais, mas Ele nos deu domínio sobre toda a terra. Estão aqui comigo? Ou seja, onde você chegar nessa terra, você precisa dominar. É uns amém bem distante, bem longe, mas é bíblico isso, você tem que aprender a ser um agente dominante. Essa palavra domínio traz a ideia de governo. Você precisa governar, trazer as coisas a submeter a uma visão pessoal que você tem. O irmão Smith Wigglesworth, ele descobriu que não era o dia que dizia como é que ia ser para a vida dele. Ele amanhecia o dia e dizia como o dia ia obedecer a ele, porque ele entendeu que não foi ele feito por causa do dia, e sim o dia que foi feito por causa dele. Estão comigo? E é assim que deve ser. Quando nós chegamos aqui, o dia já estava pronto, esperando a nossa administração. Deus colocou sobre a nossa administração toda a terra, o dia, a noite. Estão comigo? É tanto, irmãos, para você ter uma ideia, como o homem tem administração até sobre as coisas que estão em torno da terra. Josué fez uma oração e parou tudo. Você pensa que parou só o sol? Quando o tempo para o universo. Ele fez uma oração e durante quase um dia tudo ficou parado. Só quem se moveu foram os homens. Então o homem nasceu para ter domínio. Jesus mostrou isso para os discípulos. Eu ando sobre as águas e você pode andar. Ele dominou a onda, dominou a natureza e censurou eles porque não fizeram a mesma coisa. Homens de pequena fé, porque vocês não fizeram isso. Essa era a ideia, né? Jesus estava dormindo no barco e eles dizendo, eu vou morrer, que é o que acontece com as pessoas na hora da pressão. Elas nunca imaginam que são agentes dominantes. Sempre imagina que são vítimas. Você tem que sair dessa parte de vítima para alguém que domina. Amém, irmãos? Dentro da sua esfera de atuação, você tem que dominar.
ao mesmo tempo você tem que submeter. Você não consegue dominar sem haver uma submissão. O domínio vem exatamente pela nossa submissão a Deus, à sua palavra e aos seus princípios. É o que mantém vivo isso em nós. Se você tira uma tomada, está lá, vamos pensar que você vai, não é engomar, né? Senão ela disse que engomar é passar goma, eles chamavam engomar, né? Mas é passar o ferro, né? Também é uma coisa meio estranha essa coisa de passar o ferro, tudo é feio. Bem, se você vai fazer aquilo na roupa, tem que botar a tomada lá. Se tirou, o que é que vai acontecer? Ele vai esfriar. É porque não tem energia ou porque você tirou a tomada? Você desconectou. No momento que você desconecta, você começa a esfriar. Mas se você manter a tomada lá, você vai estar sempre quente. E a Bíblia, ele nos chama para ser quente, não frio nem morno. Estão comigo? Então eu tenho que manter-me associado à energia. Isso, inclusive, é uma palavra bíblica no grego que se chama energeia, que é uma capacidade incomum que vem de dentro de nós para produzir. Paulo disse, ele chamou essa palavra de eficácia, que opera em mim grandemente. A eficácia da energia ou do poder de Deus que operava nele. E tudo isso, irmão, converge para as coisas até mesmo naturais. Nós temos energia também no nosso corpo, sabia disso? Isso é o poder de Deus. Agora imagine esse poder operando na sua vida no potencial que Deus quer que ele opere. Eu quero entregar para vocês devagar, tá certo? Não quero misturar as coisas. Vamos focar aqui. Mas eu vou entregar isso aqui rapidamente. Vamos lá. Provérbios 4:18. Como é o seu caminho? Como deve ser o seu caminho? Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos, como deve ser? É como a luz da aurora. Estão comigo? Ou a luz da origem, do nascimento. Toda vez que você se perder, olha para a sua origem. Você não vai se perder mais. Você não vai mais se sentir derrotado. Não vai mais se sentir pequeno. Não vai mais se sentir o germe, medíocre. Você vai olhar para a sua origem e vai dizer, Deus me fez assim, por que é que eu estou desse jeito? Então a vida do homem, ou a vereda do homem, o caminho do homem, o desenvolvimento da criação de Deus, que somos nós, é como a luz da aurora. O que deve acontecer? Deve brilhar mais e mais, mais e mais, mais e mais. Não é só brilhar, é aumentar o brilho a cada dia. E você só aumenta o brilho a cada dia se você seguir o plano certo de Deus para a sua vida. Todo dia você tem que brilhar um pouco mais. Até quando? Até ser dia perfeito. É o dia do amadurecimento. A Bíblia é uma conexão de palavras, de revelações, que resulta em um entendimento apropriado. Olha só. Ixi, eu nem sabia que sabia dizer essas coisas todas, eu disse agora. Jesus Cristo. Isso é do Espírito. Tiago, ele diz o seguinte, Tiago 1, versículo 2, meus irmãos,
tendo por motivo de toda a alegria, ou toda a alegria, o passardes por várias provações. Bem, se eu pegasse esse versículo isolado, eu não sei quem é que ia querer aplicar ele na sua vida, ficar alegre porque está passando por pressão. Mas ele não está isolado, ele continua falando, sabendo. Então essa palavra sabendo faz toda a diferença. Eu tenho que saber, eu tenho que ter o entendimento, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez ela confirmada, desenvolve ou produz perseverança. Perseverança é uma necessidade na vida de cada um. Eu não posso fazer um plano, um planejamento e não perseverar. Se você é uma pessoa que não persevera, você desconectou em algum momento da sua vida. Você tem que treinar a perseverança. Talvez muitas pessoas nesse ano tenham que colocar o alvo na sua vida. Eu vou treinar a perseverança. Começa a fazer uma coisa e termina. Começa a fazer outra e termina. Coisas pequenas. Para você treinar a perseverança na sua vida. As menores que você possa fazer. Não tenta fazer algo grande. Faz uma coisa, eu vou começar isso aqui, vou terminar. Eu vou começar a ler esse livro. Não vou pegar outro, eu vou até o fim nesse aqui. Eu vou treinar a perseverança com um livro. Eu vou treinar a perseverança com a Bíblia. Eu vou começar o Novo Testamento e vou terminar. Vou começar o livro de Efésios, que são seis capítulos. Vou terminar o livro de Efésios. Então, eu estou falando porque eu não tenho coisa melhor para você fazer do que o que eu estou te dizendo. Estão comigo? Bons livros, Bíblia, ok? Eu lembro que eu sempre gosto de terminar as coisas. Eu fiz algumas coisas quando era garoto, né? O menor. Eu fazia botão, aqueles botãozinhos, lembra aqueles botãozinhos para jogar timezinho, que hoje não tem mais? Comprava, tem as pessoas que não sabem nem o que é isso. Eu tinha umas placas que era feito de baquelite. Quem sabe o que é baquelite? É um plástico duro que faz placa. Então elas ficavam quebradas, jogadas no lixo, a gente ia lá, pegava aqueles baquelite, cortava aqueles baquelite, pegava uma faca, um martelo, cortava ele, deixava ele quadrado e emendava uns 3, um em cima do outro, para o botão ficar um pouquinho mais alto. Dava uma quebradazinha para ficar mais ou menos redondo, e aí ia para o chão, piso grosso, começava a raspar ele no chão, até ele ficar arredondado. Depois dava uma leve descida para ele ficar um pouquinho inclinado. E quando ele estava ali com a maior perfeição, você chegava com, eu não lembro o que era, que a gente colocava que ficava bem, era bem liso, tinha um acabamento, eu não lembro se era uma lixa, alguma coisa que a gente passava, e ele ficava bem lisinho. Aí ficava o botãozinho pronto lá. Aí fazia outro. E ali pegava com uma rolimã pequenininha, fazia umas travezinhas, pegava aqueles negócios de noiva para fazer a rede da trave. Aí colocava a redezinha da trave, colocava uma caixa de fósforo com abertura que só dava para passar a bola. E ali a gente ia jogar para acertar naquele buraquinho ali, era o único lugar que passava a bola, e era a nossa diversão. Passava o dia jogando e tentando acertar aquele gol ali. Estão comigo? Então, se você fizesse com muita inclinação, toda vez que o botão batia na bola, ele subia. Então, tinha que ser uma inclinação correta para ele dar uma inclinação perfeita para chegar ali naquele buraco. Era uma coisa realmente de artesão. Estão aqui, ninguém faz mais isso. Eu fazia, lá chama coruja, aqui chama pipa, né? Eu fazia, pegava palha de coco, tirava aquelas palhas de coco, os palitos daquela palha de coco, cortava, fazia a cruzinha, um palito aqui maior, um palito aqui menor, pegava uma linha, passava aqui, depois vinha para essa, puxava para essa, fazia a carcaça, pegava lá
um papel de seda, pegava atrás de cada palito assim, eu colocava uma linha para dar uma inclinada nela, para ela ficar meio... como? Curvada, tanto embaixo como em cima. Dava uma prendida, ela ficava meio assim. E colocava o papel, pegava saco de plástico, cortava o saco de plástico, um por um, para sair aqueles coisinhas, tipo a rabada do negócio. Aí botava, no início botava de 2, aí depois vinha de 1, aí fazia a rabada para ela não ficar rodando. Aí tinha que ter aquela rabada que era o equilíbrio da pipa. Pegava uma linha grande, comprava uma linha grande e soltava, e ela ia. Tinha linha que tinha, sei lá, 200 metros, 100 metros, e a gente soltava, ela ia, aquilo tinha hora que ela desaparecia, a gente quase nem via aquela... E era uma diversão soltar aquilo. Ficava pesado, porque pegava um vento forte lá em cima, e a gente lá... Aí depois tinha aquelas outras coisas que não vale a pena mais hoje, que eles botavam um tal de cerol. O cerol, como é que faz o cerol? Eu estou ensinando para você porque a gente é criativo, você tem que entender que você é criativo. Cerol pegava a lâmpada fluorescente, botava num pano, quebrava a lâmpada fluorescente todinha, esmiuçava ela, pegava grude de goma, a goma, fervia a goma, para tirar o grude de goma, pegava o cerol e passava na linha, deixava secar. E quando tinha um parceiro lá soltando, a gente emendava as duas linhas e fazia assim, aí torava a linha do outro. Era outra brincadeira de mau gosto que tinha também. Mas tudo isso era criatividade, estão comigo? Então o homem tem criatividade de coisa boa e de coisa ruim. Agora imagine se você colocar a sua criatividade só para as coisas que traz crescimento. Porque é uma boa diversão para uma criança ficar olhando para uma coruja. É engraçado, você fica olhando lá para aquele negócio, aí fica fazendo assim, para ela descer assim, ela dava umas curvas, depois voltava. Era engraçado, era muito divertido aquilo. Então teve muitas coisas que a gente participou, que fazer carro de lata, pegar uma lata e construir um caminhão com uma lata. Também eu fiz isso. Pegava, a roda era feita com sandália havaiana. Pegava a sandália havaiana, cortava várias rodinhas, emendava uma na outra e fazia roda macia de sandália havaiana para botar nos carros, os caminhões. Então era assim, fazia eixo, tinha mola, a gente pegava umas molazinhas finas que tinha, colocava na suspensão e a gente criava isso. Então, irmãos, essas criatividades nós fomos chamados para criar. Você pode criar, as pessoas que criaram coisas até hoje, imagina, o cara estava na Europa, isso é um vídeo que eu estava ouvindo de um homem, e ele estava contando essa história sobre motivação, e ele disse, rapaz, aqui no Nordeste tem muito carrapicho. Não é? Sabe o que é carrapicho? Aquele negócio que engancha. Você engancha o carrapicho no lugar e ele fica lá. E tem a vontade. Eu mesmo, onde eu andava, lá na Vila Castelo Branco, quando a gente saía, as nossas calças vinham cheias de carrapicho, tinha que tirar de um por um, porque não tira assim não, carrapicho. Nem pense que tira, tem que tirar puxando mesmo. Mas escuta isso vai te edificar. Um cientista estava defendendo uma tese na Europa, que não tinha nada a ver com carrapicho. E ele saiu para pensar. Ele foi refrescar a mente. Aí passou no mato. De repente, um carrapicho enganchou nele. E ele ficou olhando para aquele negócio, ele fazia assim, não saía. Fazia assim, não saía. Ele disse, rapaz, o que é isso? O que faz esse bicho ficar aqui agarrado? Aí pegou o carrapicho e foi analisar. Sabe o que foi que aquele cara inventou? Ficou rico com velcro. Teve um tempo que todas as roupas tinham velcro, por causa de um homem que encontrou um carrapicho. Agora, onde é que tem carrapicho? Mas no mundo, no Nordeste. Quem foi o cidadão nordestino que teve essa ideia? Alô, vocês estão comigo? Então, nós temos que entender que nós somos criativos e nós podemos pegar uma coisa, qualquer coisa que pode passar no seu caminho, e ter uma criatividade para algo novo começar a acontecer.
que não tem ainda. Esse ano pode ser o ano da sua criatividade. Algo que Deus pode te dar, que pode revolucionar o mundo. O cara tem uma ideia. O Mike Murdock, ele disse que teve uma ideia, algo da Bíblia, eu não lembro exatamente o que ele teve. E ele mandou para um amigo dele. Disse, rapaz, eu tive essa ideia de criação. Eu não lembro o que era alguma coisa de versículo e tal. Ele mandou para um amigo dele. E o cara disse, rapaz, eu vou fazer isso. Se der certo, a gente vai colocar nos lugares para vender. E deu certo. E ele disse que começou a receber royalties pela ideia que ele tinha, que ele teve. Vocês estão aqui? Você sabe que Deus pode te dar ideia, ou você pode ter um potencial criativo. O cara que inventou essas máscaras, que está aí no seu rosto, ganhou dinheiro esse tempo, viu? Teve pessoas que pegou a ideia da criação dele, está ganhando também dinheiro. Porque foi a solução para esse tempo de agora, para trazer uma certa segurança na mente das pessoas. Máscara. Quem imaginava que em 2020 o povo ia estar tudo com máscara e ser proibido de entrar no recinto? Porque antigamente, se você entrasse com máscara no recinto, era chamado de bandido. Aí não entrava. Hoje em dia, se você for entrar sem máscara, não pode. Então o bandido pode entrar, o bom cidadão não pode. Estou brincando, estão comigo? Então quem imaginava isso? Aconteceu. Então são coisas que nós temos que estar em mente. O que eu posso fazer? Qual a criatividade que eu vou ter esse ano? Para deixar um legado para a minha geração e até mesmo para que aquilo sirva de recursos financeiros para a sua vida. Estão comigo? Eu acho que não está não, porque você está dizendo um amém tão fraco, tão longe. Com essa preguiça que você está hoje de manhã, você não vai criar nada. Você tem que estar motivado para criar. Tem que estar motivado para ser. Você não pode entender que esse culto não é um culto para você dizer que foi um bom culto e para casa ficar do mesmo jeito. Se você quiser, pode ficar. Mas eu creio que ou pessoas aqui, ou as pessoas que estão ouvindo aí, vai mudar as coisas na vida dele e na vida de muitos. Sabe, é uma decisão pessoal o que eu vou ou o que eu não vou fazer. Se eu nasci para brilhar e eu não estou brilhando, está errado. Volta para a origem, olha para o livro dos começos, olha o propósito da sua vida e pergunta, o que eu estou fazendo? Onde eu estou? Está acontecendo o que eu fui criado para ser e para fazer? Se não está, alguma coisa precisa de ajuste, ou até mesmo de mudanças. Amém, irmãos? E ele continua, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, quando você termina o que você está perseverando, você completa, que é a história da perfeição que nós começamos a dizer em momentos atrás. A vida do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então eu estou trazendo a mesma ideia, o mesmo conceito. A perseverança em algo que você está fazendo vai te levar à perfeição do propósito da sua vida. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Tem pessoas que desistem no meio do caminho e eles se treinam a desistir. Começa, mas não termina. E fica isso o tempo todo. Isso frustra a sua própria vida. Então, treine isso. Treine para romper com isso, a partir de hoje. Como eu te falei, lê um pequeno livro. Você não consegue ler um livro dessa grossura? Lê um bem fino. E termina e celebra aquilo. Oh, glória a Deus, terminei um livro. E coloca lá, primeiro livro que eu terminei. Depois pega outro. Lê também, você já está rompendo com aquilo ali.
Ah, eu não conseguia ler a Bíblia, mas eu li um livro agora completo. Livro de Efésios. Tem um livro que é menor ainda, de Filemon. Estão aqui. O livro de Judas também é menor do que todos, mas completa. Você tem que acusar na sua mente que você pode. Senão a sua mente fica bloqueada dizendo que você não pode. Você tem que romper fazendo muitas vezes a mesma coisa para que aquilo saia da sua mente a questão da impossibilidade. O pensamento dominante negativo, que a Bíblia chama de sofisma. Que são pensamentos que limitam ou que fazem você fazer o mal. E nós somos criados para fazer coisas boas. Então ele continua, ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos. Você viu aqui? Perfeitos. Viu a palavra perfeito? Sim ou não? Isso quer dizer levado a seu fim, finalizado. Que não carece de nada necessário para estar completo. Ou seja, você tem que estar finalizado no seu propósito. Esse é o ápice do que eu quero te dizer hoje. Porque quando alguém chega nesse nível de estar completo, reconhecendo quem é, o que ele pode, qual o propósito da sua vida. Você entende? O que você tem, nada mais vai te abalar. O que abalou Jesus? Me diga. O que abalou Jesus? Você acha que ele tinha algum problema com as suas provas e provações e resistência? Sabe o que é que a Bíblia diz a respeito daquelas pessoas que estavam o tempo todo tentando Jesus? Eu vou te responder com a palavra. Só terminar isso aqui. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que você seja perfeito, e a segunda coisa é íntegro. A palavra íntegro, a integridade de uma pessoa está na integridade da palavra que ela fala, ela cumpre. Estão comigo? Então, se você é uma pessoa que cumpre a palavra que você diz, você é uma pessoa íntegra. A integridade de uma palavra está na integridade de quem disse. Estão comigo? Então, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Então, a integridade é uma cria da perfeição. A integridade é um resultado da perfeição. E assim você não vai ter deficiência de nada. A Bíblia diz, em nada deficiente. Nenhuma deficiência na sua vida. Imagina você olhar para você mesmo, porque esse é o propósito de Deus. E você olhar, não tem deficiência de nada. Eu sou capaz, eu posso, eu faço. Ninguém vai te incomodar. Não quer dizer que as pessoas não vão tentar, que o diabo não vai tentar, mas você não vai se incomodar. Aí você vai entender o que Jesus disse, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Você vai começar a viver a paz que Jesus tinha em momentos dos maiores conflitos da sua vida. A guerra acontecendo no seu exterior e a paz reinando no seu homem interior. Nada vai tirar a sua mente do lugar por causa daquela paz. Você vai entender, eu sei de onde eu nasci, sei qual é o propósito da minha vida e sei para onde é que eu vou. Então isso aí não vai me tirar do caminho. Jesus sabia disso. Quando ele lavou os pés dos discípulos, a primeira coisa, em João capítulo 13, Jesus sabia de onde vinha e sabia para onde ele ia voltar. Não é à toa que as coisas estão escritas na Bíblia. Nós temos que saber disso. Quando você entende a sua origem, o que você deve fazer e para onde é que você vai, como é que o pecado vai te atingir mais? Se você sabe, eu vou para ali, isso aqui não vai, isso não junta não, isso espalha.
Então o que espalha não faz parte da minha vida, então fica fora. O que me tira do propósito, fora. Eu sei para onde é que eu vou. Eu não posso chegar com isso aqui, lá. Então isso é um fator determinante. Tira. Eu estou olhando para frente. O que é que a Bíblia manda? Olhar para a TV ou olhar para Jesus? A maioria do tempo algumas pessoas ficam olhando para a TV, para o celular e etc. Mas a Bíblia diz que eu tenho que olhar para Jesus. O que é olhar para Jesus? Olhar para a palavra. Para os princípios da palavra de Deus. Quando você está olhando para os princípios da palavra de Deus, você vai mentalizar o que você precisa, deve fazer para o seu crescimento. 2021 está apenas começando, hoje é dia 10. Dia marcante. Gênesis na sua vida. Fala para o seu vizinho. Gênesis na sua vida. Um começo excelente. Amém, irmãos? Então, a Bíblia diz que eu não tenho que ter nenhuma deficiência de nada. E ainda acrescenta, se alguém tem necessidade de sabedoria, versículo 5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Isso vai ser concedido. Então, se você não tem sabedoria para esse momento, Senhor, eu me coloco diante de Ti agora, estou sem sabedoria nessa área da minha vida, eu quero que o Senhor me ensine. Isso não é a sabedoria porque tem os dons do Espírito que tem palavra de sabedoria. Não é a palavra de sabedoria do dom do Espírito. Essa é a sabedoria para resolver coisas, situações que você se encontra hoje. Talvez você não tenha sabedoria para o seu casamento, não tenha sabedoria para ser um líder, não tenha sabedoria para o seu ministério, não tenha sabedoria para o que você deve fazer para o seu futuro. E você pede sabedoria a Deus, tem que gastar tempo nisso, até que você ouça, escute, venha a ouvir uma resposta satisfatória. Que pode ser apenas uma frase que Deus vai te dar. Estão comigo? Como ele disse para mim, depois de orar um bom tempo, ele disse, enquanto você estiver no controle, você só vai ter o que você pode controlar. Quando você perder o controle, aí você começa a ter o que você não tinha. Porque você vai começar a olhar para outras coisas e vai ver outros horizontes, outras coisas que você pode fazer. Estão comigo? Então tem que perder o controle algumas vezes. Foi o que aconteceu com aquele homem que foi entrando, a água no tornozelo, depois foi aumentando. Chegou uma hora que ele perdeu o controle. A água já estava com o controle da coisa. E tem hora que você tem que perder o controle, que se tudo estiver no seu domínio, é até onde você vai. Tudo que você domina, você limitou. Pronto, cheguei aqui. Mas você pode ir muito mais longe e ter outros domínios. Então tem que perder o controle. E Deus fala umas frases dessas, eu tive muito tempo para poder aprender isso tudo que eu estou dizendo para vocês, para entender o que ele estava falando, porque ele fala umas frases que é exatamente, Deus é tão tremendo. Ele dá a oportunidade de você desenvolver a sua inteligência e capacidade com uma frase. Esse é Deus. Jesus fazia pergunta desse jeito a eles, os discípulos. Olha as perguntas de Jesus que ele fazia para eles. Ele não dava a pergunta já com a resposta, não. Ele queria que eles desenvolvessem. Vocês precisam entender. Vocês precisam pensar. Ei, acorda, pensa. O que é que vocês dizem que eu sou? Ele podia dizer, gente, eu sou o Cristo. Não quero saber o que é que vocês pensam sobre isso. Porque ele queria que você pensasse. Ele quer que você pense. Ele nos desenvolveu para isso, para ser pensadores, pensar, ser inteligente. E para ser inteligente, algumas vezes você tem que fazer algumas perguntas. Pedro fez. Sabe, irmãos, se você encontra uma pessoa bem-sucedida, estou falando bem-sucedida da forma correta, se tem um histórico, uma pessoa que pode ser boa para imitar ou seguir algumas coisas, você vai tirar uma foto com ele e botar no Instagram, ou você vai fazer perguntas? Se você for daquele que vai dizer assim, eu tive com fulano de tal, tirei uma foto e botou no Instagram, o que é que você cresceu? Nada. Agora você chegar para ele e começar a perguntar, aí, como é que você chegou nesse lugar aí, rapaz?
Me dá uma luz. Como foi a sua trajetória? Sabe, as pessoas que são bem-sucedidas, eles adoram contar as dificuldades que eles tiveram e como eles chegaram naquele lugar. Você pode pegar a atenção de alguém só com uma pergunta. Porque ele entende que você necessita e as pessoas gostam de ensinar. Então, pergunta é uma coisa inteligente a ser feita. Jesus, ele gostava tanto de pergunta que ele respondeu com pergunta. Perguntaram, com que autoridade você faz isso? Ele disse, eu vou responder para vocês, se vocês me responderem uma coisa. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles ficaram em parafuso. Se a gente disser que é do céu, eles vão dizer, por que não acreditou? E se disser que é dos homens, o povo apedreja a gente. Aí disseram assim, rapaz, a gente não sabe. Ele disse, também eu não respondo. Pronto. Então, pergunta é uma coisa inteligente a ser feita. Estão comigo? Jesus. Agora, deixa eu dizer o que é que Jesus... Qual era o comportamento de Jesus diante das afrontas? Olha só. Hebreus capítulo 12. O contexto é, o versículo 1, ele está rodeado de uma grande nuvem de testemunha, devemos desembaraçar de peso o pecado, correr com perseverança a carreira que está proposta. Aí no versículo 2 diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ou seja, tinha uma alegria proposta, o que motivava ele a ir em frente, suportou a cruz, não fazendo caso da afronta, essa palavra ignomínia que está aí, quer dizer afronta, as coisas que eram obstáculos, as coisas que as pessoas faziam contra ele. A Bíblia diz que Jesus nem fazia caso, ele ignorava. Meu Deus do céu, quando eu vi isso eu fiquei maravilhado. Imagina o cara se esforçando para fazer uma coisa ruim e o outro que deve ser atingindo, ignorando aquilo. É o que você deve fazer quando o diabo começar a dizer coisas a seu respeito. Ignora. Eu espero que você tenha pego isso, porque isso mudou minha vida. Alguns estão olhando assim, não sei se não está entendendo. Mas quando você ignora, você está dizendo assim, isso aí, não tem poder sobre a minha vida. Não vai mexer comigo. Não vai mexer com as minhas emoções. Não vai me tirar do propósito. Como Deus faz, Ele ri da cara do inimigo. E nós temos que rir. Quando alguém começar a dizer, você não pode, você não vai, chegou atrasado. Vai morrer doente, chegou atrasado de novo. Estão comigo? Vai morrer pobre, mais uma vez você está atrasado. Primeiro, porque eu já sou curado. Segundo, Jesus já me fez rico, chegou atrasado, meu amigo. Estão aqui? Então você tem que pegar as armas mais poderosas que nós temos, que é a palavra de Deus. Ele não fez caso da afronta e ele diz, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Quando a Bíblia fala tamanha, quer dizer que a pressão foi grande contra si mesmo, para que você não venha desmaiar ou fatigar, que é a mesma ideia, né? Desmaiar, ficar exausto, doente, por causa da pressão. Estão comigo? Essa palavra desmaiar, na verdade, é fatigar, quer dizer ficar doente, e desmaiar quer dizer desprender do propósito, sair do propósito. Estão comigo? Em vossa alma. Então não desliga a sua alma do propósito que Deus tem dado para você, porque Ele é único. Amém, irmãos?
Bem, meu tempo, ele já passou um pouquinho. Eu vou só finalizar com isso aqui. Gênesis, isso é muito tremendo. Gênesis capítulo 2. Então nós vimos o versículo 8, agora vamos ao versículo 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E toda a árvore da vida, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Isso é uma coisa que é um exercício mental para desestressar isso aqui. Quando Deus fez árvores que agrada, quando você olha para ela, agrada a sua mente, você vai liberar coisas que eu não sei o nome no seu corpo. Algum médico pode falar sobre isso. De prazer. Causa prazer. Então você tira aquela pressão, porque você está olhando para aquilo ali. A Bíblia diz que eu devo olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Então, o meu prazer está em olhar para a palavra. Quando eu começo a olhar para a palavra, eu descarrego aquela coisa ruim que está nas minhas emoções querendo me parar. Oração em línguas, comunhão com o Espírito Santo, declaração de fé, essas coisas fazem com que você fique em paz. Aquela paz comece a reinar na sua vida. Estão comigo? Tudo tem propósito na palavra. Bem, no versículo 10 ele diz: saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços, ou 4 partes. O primeiro chama-se Pison. Amém? O primeiro rio chama-se Pison. É interessante isso aqui, porque essa palavra Pison quer dizer aumento. Amém? Então o primeiro rio se chamava aumento. Então o homem tinha que entender que ele precisava aumentar. Nunca ficar onde ele está. Aumentar. Fala comigo, aumento. Mas é interessante porque esse rio rodeava a terra de Ávila. Essa palavra Ávila quer dizer círculo. Mas o que eu quero chegar é essa outra palavra aqui, onde há ouro. Ouro traz uma ideia de brilho. Brilhar. Que traz a mesma ideia de aumento. Amém? Então, esse lugar havia ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ou seja, Deus está chamando o metal chamado ouro, de uma coisa boa. Não é ruim o ouro. Estão comigo? É uma coisa boa. Foi criado com um bom propósito. Amém? Quando ele é canalizado com o propósito certo, é uma coisa boa. Também encontra-se ali o bidélio e a pedra de ônix. O bidélio é uma resina, mas a pedra de ônix é uma pedra preciosa, é uma gema, amém, que é comparada ao ônix, crisópraso, berilo ou malaquita. Então é uma pedra preciosa. Então Deus colocou essas coisas lá, bonitas, e nos deu isso. Faz parte da nossa vida. Ouro, pedras preciosas, faz parte da nossa vida. Estão comigo? Está aqui na terra. Os irmãos são meio desanimados hoje de manhã, ou não estão entendendo? Ou não gosta de ouro? Não gostar, deixa tudo para mim, tá certo? Eu pego até os de vocês. Porque eu creio em comprar uma terra e ter essas coisas lá. Estão comigo? Você crê assim também? Olha só a sequência. O segundo rio se chama Gion. Essa palavra Gion, sabe o que significa? Irrompendo. Irromper é uma coisa que está nascendo ou rompendo. Amém? Então, aumento, rompendo. Então, grava essas 2 palavras para você desse ano.
eu preciso aumentar e eu preciso romper com algumas coisas. Não consigo aumentar sem primeiro romper. Estão comigo? Eu vou aumentar, mas também eu tenho que romper com coisas. Eu tenho que avançar. O terceiro é tigre. A palavra tigre quer dizer rápido. Então tenho que aumentar, romper e tem que ser rápido. Fala comigo, aumentar, romper, rápido. Não tem tempo, você precisa fazer isso logo. Amém? Aumente, rompa e haja rápido. E esse rio Tigre é onde está o Oriente, ou seja, o lugar da origem. Estão comigo? O quarto é Eufrates, que significa fruto, frutífero. Então vamos juntar tudo. Eu vou aumentar, eu vou romper, eu vou ser rápido e vou frutificar. Isso, esse ano de 2021, como você não fez em nenhum ano passado. Aumentar, romper, quê? Ser rápido e frutificar. 4 faixas da sua vida para esse ano. Haver aumento na sua fé, aumento no andar em amor, aumento na sua vida pessoal, no sentido de criatividade, aumento de capacidade emocional, de inteligência, de sabedoria, consequentemente aumento financeiro, aumento também de paz, aumento de uma boa administração social entre as pessoas. Você vai saber como se socializar e ter uma boa administração dentro da sua casa. E por onde você for, aumento de alegria. Aleluia. Aumento de alcance. Você alcançando mais longe a partir de hoje, com a sua vida. E precisa romper. Romper com medo, romper com a raiz de amargura, romper com as impossibilidades, romper com as coisas que te prendem, romper com as coisas que já está desde 1900 e antigamente fermentando na sua mente, você só pensa nisso. Tem que tirar isso da sua vida de uma vez por todas. Paulo diz, e Paulo tinha motivo para fazer isso, viu? Ele era torturador dos cristãos e até matava. Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Você não consegue prosseguir sem primeiro deixar o que ficou para trás. Essas coisas ruins tem que romper mesmo. Joga isso para longe, senão você vai ficar preso. Já viu aqueles prisioneiros que tem umas bolas nos pés? Aquelas bolas bem grandes que ele não consegue andar direito e alguns não conseguem nem andar. Tem alguns irmãos que estão desse jeito, eles não conseguem tirar o pé do chão porque está com aquela bolona do passado agarrado na canela e ele não sai do canto. Eu tenho que romper hoje com as trancas, com as prisões, com as trancas emocionais, com as coisas que, as palavras que disseram a seu respeito, que travaram sua mente. Você tem que dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém poderá me resistir todos os dias da minha vida, porque tu, Senhor, estás comigo. Eu fui feito para reinar, eu nasci para dar certo, eu estou brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu farei coisas notáveis na minha vida, eu vou romper com qualquer coisa que possa atrapalhar a minha vida. Estão comigo? Aleluia! Até mesmo com amizades que não me levam para o lugar onde eu quero estar. Se você está lá no meio do ciclo dos fofoqueiros, saia rapidamente, rompa com a fofoca hoje, desliga o seu telefone. Estão comigo? Qualquer coisa que está enfraquecendo sua vida, tire, rompa. Você não vai conseguir correr ligeiro com peso. Essas coisas são peso.
O atleta, a Bíblia diz que em tudo se domina. Então nós temos que ter domínio sobre essas coisas para que você possa correr. Nós não vamos andar esse ano. Nós vamos correr nesse ano. Correr a carreira que nos está proposta. Correr com perfeição, correr com graça, correr com o favor de Deus. Correr com resultados incomuns. Acontecendo um e você não vai nem se pressionar. Não tem problema, aconteceu esse, glória a Deus, mas tem outro maior. Você não vai parar com o primeiro resultado, você vai para o segundo, vai para o terceiro e vai terminar esse ano com resultados fora do normal. É isso que Deus quer para a sua vida. Davi conquistava uma coisa, Deus disse, tem outra. Ele disse para Abraão, Abraão, você vai ter essa terra toda, mas precisa conquistar. Você precisa conquistar o que você já recebeu dele. E você conquista fazendo uma coisa. Ninguém foi criado para ficar deitado em uma rede ou em uma cama, esperando as coisas acontecerem. Não, você foi criado para fazer coisas. E olhe que coisa maravilhosa, você vê o resultado ou fruto do seu trabalho, daquilo que você está fazendo. Você não vai morrer nesse emprego chato que você está, não. Você não vai ficar aí por muito tempo. Estão comigo? Amém. Você não vai estar só dependendo dessa pensão que você recebe no final do mês e está contente por isso. Fica tranquilo. Tem muito mais coisas que Deus pode fazer na sua vida do que isso que você está imaginando, se você quiser. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Aleluia. Esse é um tempo de crescimento. 10, diga essa data 10 vai ficar marcada na minha vida. Porque serei 10 em tudo daqui para frente. 10 em tudo. Você vai tirar nota 10 em tudo daqui para frente. Grava essa data 10, é de propósito. Você vai ser 10. Diga, eu sou 10. Amém? Tudo que você for fazer não vai ter nota 9,9, não, vai ser 10 mesmo. Aleluia. E quando você fizer uma coisa que você não fez, celebre. Toma um café com alguém. Chama a pessoa que você gosta, vamos celebrar ali. Rapaz, eu consegui terminar um livro. Mas, rapaz, um livro. Mas, olha, é importante para mim. Vamos tomar um café comigo? Ou dar um grito lá. Oh, aleluia, consegui vencer um obstáculo. Eu tenho muita coisa que celebrar. Aleluia. Que aconteceu em pouquíssimo tempo. Agora, primeiro teve um trabalho feito. O único lugar que trabalho vem antes, aliás, que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque o S é antes do T. Mas na vida real, o trabalho vem depois do sucesso. Então você tem que fazer uma coisa para que alguma coisa aconteça. É causa e efeito. Amém? Então eu faço algo e algo vai acontecer na minha vida. Saia do mar da murmuração, da reclamação. E de botar a culpa nos outros. Foi fulano, foi ciclano. Não, não foi ninguém, é você mesmo. Estão aqui? Rapaz, dificuldade maior do que teve, né, um cara sem aliança que nós temos hoje. Foi José. Meu Deus do céu, os irmãos só não mataram ele por sorte, por graça de Deus, mas iam matar. Aí teve um que disse assim, olha, não vamos matar o rapaz não, joga ele aí pelo menos nessa cisterna aí, seca. Aí jogaram ele lá dentro de um buraco, mas eles iam matar. Alguém intercedeu por ele. Que pressão é essa, meu Deus do céu, imagina aí os irmãos querendo te matar, dentro da tua casa, e você mora aonde? Não é numa casa? Esse lugar onde você mora, imagina você ter lá 10 inimigos, e depois veio nascer Benjamim, 10 inimigos, todo dia lá querendo lhe matar porque estava com inveja. Estão aqui. Olha, você tem inimigo na rua é uma coisa, tem inimigo dentro de casa é outra, viu, amigo? Pensa numa vida difícil, mas ele venceu. E você pode também. Você pode ir mais longe do que você já chegou. É por isso que nós estamos fazendo o Gênesis, para você olhar a sua origem, não se contentar mais com o que você está passando, com o problema que você está vivendo, ou até mesmo olhando para uma incapacidade, imaginando que é o fim. Não é o fim de jeito nenhum. Se o propósito de Deus não completou na sua vida, seu tempo também não completou nessa terra. Você precisa completar o seu tempo nessa terra e com glórias.
o irmão Smith Wigglesworth. Eu li algumas bibliografias porque ele era analfabeto. Ele não sabia nem ler nem escrever. E é uma das pessoas que é mais falada daquela época, da época dele. Ele nunca escreveu nada, as pessoas escreveram sobre ele. Estão comigo? Esse homem foi notável no seu tempo, a ponto das pessoas começarem a dizer a respeito dele as coisas que como nós estamos fazendo hoje. Então não importa o seu grau de escolaridade, se você tem ou não formação, o que importa é o que você vai fazer a partir de hoje. Porque se você imaginou que tinha que fazer uma faculdade para poder sair da situação, pode ser que você não tenha nem tempo para isso. Saia agora de onde você está. E se tiver que fazer uma faculdade, vá-se embora. Mas se não tiver mais tempo, faz aquilo que está ao seu alcance. O ministério desse homem só começou a bombar depois dos 60 anos. Mais de 13 pessoas, mais de 23, 13 confirmadas, ressuscitado dentre os mortos. Ele com mais de 60 anos, ressuscitou mais de 13 pessoas. Você entende o que é isso? Imagina a felicidade de uma família, tá o cara morto lá e o outro chegar e ressuscitar. E a primeira pessoa que ele foi ressuscitar foi dureza, viu? Uma mulher, ele era grande igual a mim. Pegou a mulher dentro do caixão por debaixo do braço, colocou na parede e o povo olhando. Agora imagine, a primeira vez que ele ia fazer isso. Era difícil para ele e mais difícil ainda para o povo, porque ninguém nunca tinha visto isso. Imagina o velório, o cara pegar o cara, arrancar dentro do caixão, botar lá e o povo olhando para ele, o que é que ele vai fazer? E ele lá, volte, chamando a mulher para voltar para o corpo, soltou e caiu aquele negócio, vrá, no chão. Ele pegou por debaixo do braço de novo, botou lá. Eu acho que já tinha gente passando mal, suando. E ele lá, volte, blá, de novo. Aí pegou pela terceira vez, volte a mulher. Estava lá. Eles estão aqui, e daí para frente, ele também era chamado de apóstolo do cemitério, porque Deus mandava ele ressuscitar alguém e ele ia lá e ressuscitava. Estão comigo? Jesus fez isso, irmãos. Aí você dizer porque ele era especial, não. É porque ele cria. Como você deve crer também. E só tiver você e uma pessoa que você acha especial lá na África ou nos Estados Unidos, e uma pessoa precisar de ressuscitar, como é que ele vai dar tempo de chegar naquele lugar? Ele nem conhece. É você que tem que ressuscitar aquela pessoa. Estão aqui. Esse é o ano. 2021 é o ano. Não é porque simplesmente alguém disse alguma coisa, é porque você vai fazer alguma coisa. Mas não qualquer coisa, você vai fazer algo incomum. Você está pronto para um incomum? Fique de pé no seu lugar, vamos agradecer a Deus e orar por isso. Levante suas mãos com motivação, com desejo de ver as coisas diferentes na sua vida hoje. Pai, eu te agradeço e coloco diante de ti todas as palavras, instruções e habilidades do Espírito que foi nos dada nessa manhã. A tua palavra diz, Senhor, em João 14, 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Senhor, todas as coisas que nós não sabemos e que precisamos saber, o Senhor vai nos ensinar. E queremos, Pai, aproveitar melhor isso daqui para frente, para aprender todas as coisas, até amarrar um sapato. Eu creio que o Senhor pode nos ensinar. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor, porque o Senhor vai nos ensinar todas as coisas que nós precisamos. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Ontem eu entrei naquele shopping perdido e ele me ensinou uma coisa que eu estava celebrando depois. A gente tem que celebrar as coisas, pequenos começos. Oh, aleluia! São duas coisas diferentes. João 14, 26. Bota aí, só para você focar isso.
Tem que ler a Bíblia como ela é. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e são coisas distintas. Ele primeiro vai te ensinar todas as coisas e depois ele vai lembrar tudo que Jesus tem dito. Então são coisas diferentes. A Bíblia, a palavra e as coisas que ele vai te ensinar. Quais são as coisas? Quais são as coisas que ele vai te ensinar, irmão? Todas. Teve um irmão que disse que aprendeu matemática com o Espírito Santo. Ele não sabia, só tirava nota baixa. Ele aprendeu matemática. O Espírito Santo ensinou matemática. Ele disse, rapaz, eu não sabia que era a teoria que ia fazer com que eu ficasse bom em matemática. Ele disse, vá ler a teoria que você vai aprender. Ele começou a ler a teoria e ficou craque em matemática. Porque ele estava querendo só fazer aquelas contas, os cálculos. Ele disse, não, vá ler a teoria, você vai aprender matemática. Ele vai te ensinar todas as coisas, irmãos. Talvez ele não diga, olha, 2 mais 2 é igual a 4, mas ele vai dizer, olha, vai por aqui, faz exatamente isso aqui que você vai saber como a coisa vai funcionar. Ele vai te ensinar todas as coisas esse ano. Esse é o ano de sucesso na sua vida, porque você vai fazer diferente. Levante suas mãos, Pai, eu te agradeço pela ajuda, pelo poder, a glória, a sabedoria do teu Espírito, o respeito, Senhor, ao Espírito Santo. Tão grave nessa hora na nossa vida, tão profundo, tão tremendo, que vai mudar a nossa razão de existir. Oh, obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Oh, aleluia, tua presença em nossas vidas é o nosso maior tesouro. Nós temos um ano todo para romper, para avançar. Hoje é dia 10, Senhor, e nós queremos ser 10 em tudo. E eu creio em nome de Jesus que seremos 10 nesse ano em todas as coisas. Essa data tem que ficar marcada no nosso coração, porque não fomos criados para o fracasso. Fomos criados, Senhor, para ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Senhor, fomos criados para boas obras. Fomos criados, Senhor, para ser uma bênção. Somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Obrigado, Senhor, porque nós nascemos para dar certo. 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 Nós nascemos para dar certo, para funcionar. Nós nascemos para dominar, nós nascemos para frutificar, nascemos para ser criativos, nascemos para ser uma bênção, nascemos para te adorar, nascemos para te obedecer, nascemos para seguir um propósito distinto que está nas tuas mãos, porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E eu te dou graças, Pai, para esse propósito ficando claro como o sol. E, Pai, haja um crescimento, como a tua palavra diz, que a vida ou o caminho do justo é como a luz da aurora. Oh, aleluia, que vai brilhando, brilhando, brilhando. Eu vou brilhar mais, diga, eu vou brilhar mais e mais e mais, mais e mais, até a perfeição. Oh, aleluia, obrigado, Espírito de Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus, levante suas mãos e receba a unção, receba a graça de Deus sobre a tua vida, o despertamento, as comportas abertas do ano de 2021 para a sua vida, as portas se abrindo na sua frente, as coisas acontecendo, ideias, sabedoria. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, magnificado seja o teu nome, Jesus. Receba na sua vida agora, receba, aleluia, aleluia, encorajamento e a força, encorajamento e força, encorajamento e força, encorajamento e poder do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Está mudando a atmosfera sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. É tempo das comportas do céu estar aberta, chover sobre a sua vida, chover o propósito, sabedoria,
graça, favores, promessas, aleluia, se cumprindo, orações respondidas rápidas, aleluia. Oh my, Ivo Ganasigi Roma. Oh, é bem-aventurado aquele que atenta para a palavra e pratica. Aleluia. 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 Oh, obrigado, Pai, por tudo, todo o privilégio. Obrigado por ser o nosso Pai. Oh, Abba, Pai Santo, Pai querido, obrigado, Pai. Queremos te adorar e te louvar nessa manhã. Adorar e te louvar nessa manhã. Adorar e te louvar nessa manhã. Nós te adoramos. Adore a Ele um pouquinho. Adore a Ele. Adore a Ele. Ame Ele nessa hora. Ame Ele com todo o seu coração. Com toda a sua força. Ame Ele, ame Ele, ame Ele. Aleluia. Obrigado, Pai. Abba. Oh! 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 Aleluia! 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 Oh! Aleluia! Glória, 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 glória! Aleluia, aleluia, aleluia! Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Nós somos essa morada. Nós somos a morada do Altíssimo. Somos o templo do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Não seremos abalados. Aleluia. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Oh, meu Pai, aleluia. Comece a ver o seu futuro. Comece a ver o ano de 2021. Comece a ver os propósitos. Comece a ver você fazendo coisas, sorrindo, se alegrando. Comece a ver pessoas que vão te ajudar. Porque essas coisas vão trazer aquilo que você precisa. A sua motivação contagia. A sua motivação no seu propósito contagia outras pessoas. E elas vão chegar para te ajudar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa atmosfera tem que estar na sua vida por onde você for. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Ele habita no meio dos louvores, seu povo. Não é aluguel isso, é uma morada permanente. Ele habita no meio dos louvores. Aleluia, aleluia. Enquanto nós o adoramos, Ele traz mantimento. O salmista diz que Ele traz mantimento àqueles que o adoram. Aleluia. Adoramos, adoramos o Teu nome, Senhor. Adoramos pelo ano de 2021. Adoramos, Pai, estamos no começo. E cremos, Senhor, que teremos o começo. Aleluia. Excelente, excelente, excelência, excelente. Glória a Deus, glória a Deus. Celebramos esse ano hoje. Ele já está conquistado. Nós conquistamos esse ano.
Nós tomamos posse desse ano para o sucesso, para as coisas funcionarem em nosso redor, por onde passarmos. Obrigado, Pai. Aleluia. Temos as rédeas esse ano. Aleluia. Para o crescimento, para o aprazimento. Glória a Deus. Aleluia. 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 Ninguém poderá nos resistir, porque Tu estás conosco. Aleluia. Oh, aleluia. Começa a ver o Senhor fazendo maravilhas, os anjos cooperando, os anjos trabalhando, os anjos operando. Oh, aleluia. Eita, Pai. Aleluia. Adora só mais um pouco. Isso vai valer a pena para o seu futuro. O Senhor está falando, quando você estiver perdido, olha para a sua origem. Olha para aquilo pelo qual você foi feito e você vai se achar. Quando as preocupações e ansiedades começarem a se levantar, lembre quem você é. Lembre a autoridade que eu te dei. E lembre que o maior está em você. E lembre que você foi chamado para romper com essas coisas. Lembre que você tem autoridade para desfazer as obras do inferno. Lembre que a minha palavra prevalece. Lembre que a luz sempre prevalecerá contra as trevas. E você é luz nesse mundo. Você é sal nessa terra. Lembre da sua origem. Lembre do propósito pelo qual você existe. Aleluia. E adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore a Ele. Vai ter hora que você vai chegar e vai somente adorar. Adorar e adorar e adorar. E de repente vai começar a vir as ideias, as instruções. Só nesse momento de adoração. As portas vão se abrir. Glória a Deus, glória a Deus. Tem promessas que foram dadas para pessoas aqui. E eu quero dizer que vai se cumprir para você que está vendo aí na internet, para você que está aqui. As promessas vão se cumprir sim. Só precisa você não desistir. Não é as pessoas. A causa é, você não pode desistir. Se ela foi dada para você, ela vai acontecer. Vai acontecer. Somente creia nisso. Aleluia. 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 Para que existe promessa? É para se cumprir mesmo. É natural a promessa se cumprir. Aleluia. 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 Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém.